A chuva não tinha parado desde a manhã. Era como se o próprio céu estivesse de luto comigo. Eu estava ali, com meu guarda-chuva preto tremendo ao vento, observando o caixão da minha mãe desaparecer sob a terra molhada. Todos choravam menos meu pai. Ele não estava lá. Estava no Havaí, sorrindo ao lado da nova amante, com as taças de champanhe erguidas, como se estivessem comemorando a morte dela. Quando a última pá de terra caiu sobre o caixão, murmurei um adeus por entre os dentes cerrados. Naquela noite, um raio rasgou o céu de Portland enquanto eu estava sozinha no meu apartamento, olhando fotos antigas dela. Então meu celular vibrou. Não estou morta. Venha ao cemitério. Agora. A mensagem vinha do número dela da minha mãe. Minha garganta se fechou e minhas mãos ficaram frias. Peguei as chaves do carro, o coração disparado. Eu não sabia se estava dirigindo em direção a um milagre ou à loucura. Meu nome é Grace Miller, e até uma semana atrás, eu achava que minha vida era normal. Eu tinha um pequeno apartamento com vista para o rio Willamette, um trabalho como designer freelancer e uma mãe que me ligava todo domingo para lembrar de tomar café da manhã. Eu costumava revirar os olhos para as mensagens dela: tome suas vitaminas, querida. Não pule o jantar de novo. Nunca pensei que sentiria falta delas. O dia em que ela morreu começou como qualquer outro. Eu estava terminando um projeto para um cliente quando um número desconhecido apareceu na tela do meu celular. Quase ignorei, mas algum instinto estranho me fez atender. É a senhorita Grace Miller? A voz da mulher tremia. Estou ligando do Hospital Geral de Portland. Sinto muito, sua mãe faleceu esta manhã. Parada cardíaca súbita. Por um momento, não consegui respirar. O mundo girou. As cores sumiram. Não, sussurrei, balançando a cabeça. Vocês ligaram para o número errado. Minha mãe está bem. Ela estava pintando hoje de manhã. Sinto muito, repetiu a enfermeira, suavemente. As palavras ecoaram na minha cabeça muito tempo depois que ela desligou. Lembro de ficar parada na janela, vendo as gotas de chuva escorrerem pelo vidro. Meu reflexo estava pálido, quase fantasmagórico. Minha mãe, minha melhor amiga, meu alicerce tinha ido embora. E, mesmo assim, lá no fundo, algo não fazia sentido. Ela nunca teve problemas cardíacos. Fazia exercícios, ria com facilidade, se alimentava bem. Como poderia simplesmente parar de viver? Quando liguei para meu pai, o tom dele era quase entediado. É verdade, disse friamente. Evelyn se foi. O médico disse que foi rápido. Só isso, retruquei, com a voz embargada. É só isso que você tem a dizer? Um suspiro. Grace, ela morreu. Chore se quiser, mas não seja dramática. Eu cuido da papelada. E desligou. Foi nesse momento que meu luto virou fogo. Algo dentro de mim sussurrou que meu pai não estava de luto. Ele parecia aliviado. E isso me deixou apavorada por querer saber o porquê. 3 dias depois, a chuva ainda não tinha parado. Era como se a própria cidade se recusasse a seguir em frente. O cemitério cheirava a terra molhada e lírios. Pessoas vestidas de preto se amontoavam sob guarda-chuvas, murmurando condolências que mal chegavam aos meus ouvidos. Eu não conseguia desviar o olhar do caixão. O nome da minha mãe, Evelyn Grace Miller, estava gravado em dourado. Minha garganta ardia. Você não merecia isso, sussurrei. Atrás de mim, os parentes cochichavam também. Onde está o Richard? O marido dela nem veio. Vergonhoso. Cerrei os punhos. Meu pai tinha me mandado uma mensagem na noite anterior. Ocupado com negócios no exterior. Cuide do funeral. Sem desculpas. Sem vergonha. Apenas negócios. Quando o padre começou a rezar, senti minhas pernas tremerem. A filha da minha prima, a pequena Ava, puxou minha manga. Tia Grace, ela sussurrou. Se a vovó está no céu, ela pode ver a gente? Ajoelhei, com a voz falhando. Sim, meu amor. Ela pode ver. Ela está olhando agora mesmo. Quando o caixão começou a descer, uma rajada de vento fria virou meu guarda-chuva do avesso.
As palavras do padre se misturaram ao som da chuva caindo. Cada gota parecia um batimento cardíaco que eu não podia mais alcançar. Quando tudo terminou, todos foram embora. Todos, menos eu. Fiquei ali, olhando para a terra recém-revolvida até meus joelhos afundarem na lama. Mãe, sussurrei. Se existe alguma justiça neste mundo, ele vai pagar pelo que te fez. Eu prometo. Um relâmpago cortou o céu distante, uma cicatriz branca no meio da escuridão. Tomei aquilo como uma resposta. Naquela noite, voltei para casa encharcada e vazia. Tomei banho, vesti um dos suéteres antigos dela e sentei no escuro, rolando distraidamente o feed das redes sociais do meu pai. Foi então que eu vi uma nova postagem. Uma foto dele em uma praia ensolarada, abraçado a uma mulher jovem, de cabelo perfeito. A legenda dizia: novos começos. Meu coração parou. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei o celular cair. Enquanto eu enterrava minha mãe sob a chuva, meu pai sorria sob um céu tropical. Algo dentro de mim se partiu. E algo mais sombrio começou a despertar. Naquela noite, não consegui dormir. Cada estalo do apartamento soava como um sussurro vindo de outro lugar. A tempestade uivava pelas frestas das janelas, e eu continuava vendo o rosto da minha mãe do jeito que ela estava no caixão, imóvel e serena. Serenidade demais. Tentei me distrair, rolando as fotos no celular. Mamãe segurando o pincel, rindo no jardim. Mamãe me ensinando a fazer torta de maçã. Mamãe me abraçando depois do meu primeiro término. Cada lembrança cortava como uma lâmina. Então o celular vibrou. No início, ignorei. Provavelmente uma mensagem de pêsames de algum amigo. Mas então vi o nome na tela. Mamãe. Congelei. O sangue sumiu do meu rosto. Era o número dela, aquele que eu não tive coragem de apagar. Meu coração falhou uma batida quando abri a mensagem. Apenas uma frase. Não estou morta. Venha ao cemitério agora. Por um longo momento, eu apenas fiquei olhando. Meu cérebro tentava encontrar alguma explicação lógica. Número errado. Uma brincadeira cruel. Mas meu corpo já tinha decidido por mim. Peguei meu casaco, as chaves do carro e corri. A chuva lá fora parecia mais cortante, mais fria, quase intencional. Os limpadores do para-brisa lutavam contra o dilúvio enquanto eu dirigia em direção ao cemitério, os faróis abrindo caminho em meio às cortinas de água. Cada instinto gritava para eu voltar, mas eu não conseguia. A voz da minha mãe ecoava na minha cabeça. Confie no seu coração, Grace. Mesmo quando sua mente tiver medo. Quando cheguei aos portões, o lugar estava coberto por uma névoa espessa. Os postes de luz piscavam fracamente, lançando sombras longas sobre as lápides. Estacionei, saí do carro e o vento imediatamente roubou meu fôlego. Mãe? Chamei, com a voz trêmula. Silêncio. Apenas o som da chuva batendo no metal e na pedra. Então, no final do caminho, perto dos salgueiros, uma forma se moveu. Uma silhueta pequena, curvada, envolta em um casaco encharcado. Mamãe? A lanterna tremia na minha mão enquanto eu a erguia. O facho de luz capturou o rosto dela pálido, frágil, mas vivo. Seus olhos, aqueles olhos cor de mel tão familiares, estavam cheios de lágrimas. Grace, ela sussurrou. Meu mundo desabou. A lanterna escorregou da minha mão e caiu na lama com um som abafado. Cambaleei para a frente, o coração disparado em descrença. Mãe, como você está viva? Ela segurou minhas mãos frias como gelo, mas reais. Sou eu, querida, murmurou, com a voz embargada. Mas você não pode contar a ninguém que eu estou viva. Fiquei olhando para ela, encharcada, tremendo, enquanto a chuva caía cada vez mais forte, apagando a última linha entre a vida e a morte. Eu não conseguia parar de encarar o rosto dela. A pele pálida, quase translúcida. O cabelo colado pela água. Mas os olhos estavam vivos. Reais. Minha voz falhou. Mãe, todo mundo viu você. Eu vi você. Você estava morta. Ela me puxou para um abraço trêmulo. Por um segundo, o mundo sumiu.
A tempestade, o cemitério, a loucura, tudo desapareceu. Só restava o som do coração dela contra o meu, fraco, mas constante. Então ela sussurrou: Grace, não podemos ficar aqui. Alguém pode nos ver. Corremos pela chuva até um pequeno sedã prateado estacionado sob as árvores. Entrei no carro, ainda tremendo. Mãe, por favor, me diga o que está acontecendo. Ela não ligou o motor de imediato. Suas mãos apertavam o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Seu pai disse finalmente. O Richard, ele tentou me matar. Meu estômago gelou. O quê? Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ele não é o homem que você pensa que é. Durante meses, ele vinha me ameaçando, me forçando a transferir minhas ações da empresa, meu ateliê de arte, tudo que estava em meu nome. Quando eu recusei, ele disse que me faria desaparecer. As palavras caíram como um raio. Balancei a cabeça. Isso é loucura. Ele é seu marido, meu pai. A voz dela se quebrou. Ele é um homem de negócios, Grace. Para ele, as pessoas são apenas duas coisas, ativos ou obstáculos. E eu deixei de ser útil. Ela me contou sobre a noite em que a morreu. Seu peito vinha doendo há dias, o estresse a consumindo por dentro. Ela desabou enquanto pintava, e a governanta entrou em pânico, chamando uma ambulância. No hospital, papai chegou não com preocupação, mas com documentos. Ele queria que ela os assinasse enquanto ainda podia segurar uma caneta. Quando ela recusou, ele simplesmente virou as costas e foi embora. Mas mamãe não estava sozinha. Uma de suas antigas alunas, Marta, trabalhava como enfermeira no hospital. Marta tinha visto hematomas no braço dela semanas antes e sabia que algo estava errado. Ela me ajudou, sussurrou mamãe. Alterou meus prontuários, fez parecer que meu coração tinha parado. Usaram um manequim dentro do saco funerário. Enquanto todos acreditavam que eu tinha partido, Marta me levou pelo portão dos fundos. Levei a mão à boca. Você fingiu a própria morte. Lágrimas escorriam pelo rosto dela. Foi a única maneira de sobreviver, Grace. Do lado de fora, um trovão estourou tão alto que fez o carro tremer. Achei que você estaria segura depois que eu sumisse, ela disse baixinho. Mas quando vi o que ele postou. Novos começos, eu soube que ele não iria parar. Ele vai atrás de tudo. Até de você. Eu a encarei, o coração batendo mais alto que a chuva. Então vamos pará-lo primeiro. Os olhos dela se arregalaram. Grace, não. Você não faz ideia do que ele é capaz. Encarei-a firme, minha voz saindo estável. Eu sei exatamente do que ele é capaz. É por isso que precisamos expô-lo. Por um longo instante, ela apenas me olhou como se me visse pela primeira vez. Não como filha, mas como alguém pronta para lutar. Então ela assentiu, devagar, com firmeza. Tudo bem. Mas se formos fazer isso, faremos com cuidado. Sem erros. A chuva começou a diminuir, deixando apenas o som suave da água pingando das árvores. Foi naquele momento que percebi, minha mãe não tinha morrido naquele hospital. Ela havia renascido. E eu estava prestes a renascer com ela. Quando amanheceu, a cidade parecia diferente, mais fria, mais afiada, como se soubesse o que eu havia descoberto. Mal consegui dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto do meu pai no hospital, calmo, distante, como se a morte da minha mãe fosse apenas mais uma linha em uma planilha. Mamãe ficou escondida em uma casa segura nos arredores de Portland. Sua amiga Marta a visitava a cada poucas horas. Eu prometi não contar a ninguém, nem à minha melhor amiga, nem à polícia. Ainda não. Mas nunca fui boa em esperar. Às 8 da manhã, meu pai ligou. Seu tom era suave, quase alegre. Grace, querida, estou finalizando o inventário da sua mãe hoje. Preciso da sua assinatura em alguns documentos. Apertei o telefone com tanta força que as unhas me cortaram a palma da mão. Documentos? Perguntei, controlando a voz. Só papelada, ele disse. Nada com que você precise se preocupar. Passe na mansão esta noite. Concordei.
Então mandei uma mensagem para minha mãe: ele está fazendo a jogada dele. A resposta veio segundos depois: deixe-o achar que está ganhando. Naquela noite, a casa onde cresci parecia a casa de um estranho. Tudo brilhava, pisos de mármore, lustres de cristal, mas o ar estava denso, pesado. Errado. Ele me recebeu com aquele sorriso de político. Você está com cara de cansada, Grace. Perdendo sono por coisas antigas. Por coisas mortas, respondi, fria. Ou por pessoas que deveriam estar mortas. Ele fez uma pausa, os olhos estreitando. Cuidado com suas palavras. Sentamos em seu escritório. Ele deslizou uma pasta grossa pela mesa. São formulários de transferência das propriedades da sua mãe. Como você é a única herdeira, preciso que assine para consolidarmos a propriedade. Aí poderemos seguir em frente. Folheei as páginas, o coração batendo forte. A assinatura da minha mãe já estava ali. Perfeitamente forjada. Olhei para ele devagar. Você forjou a assinatura dela? Ele riu. Você acha que eu precisaria forjar algo? Sua mãe concordou com isso antes de partir. Engraçado, disse, levantando-me, porque eu lembro dela dizendo que preferia queimar tudo a deixá-lo ficar com alguma coisa. O sorriso dele sumiu. Sente-se. Eu não vou assinar. Grace falou, baixando a voz e inclinando-se para a frente. Eu sei que você está em luto, mas não me force a te obrigar a fazer o que for necessário. Lá estava aquilo, o tom frio, o controle glacial, a mesma voz que aterrorizou minha mãe por anos. Minha mão tremia, não de medo, mas de raiva. Você já matou uma vez. Não vai fazer isso de novo. Ele congelou. O que disse? Encarei-o nos olhos. Eu disse que você não vai se safar. Um brilho de pânico passou pelo rosto dele. Ele se levantou de repente, a cadeira raspando no chão. Você andou conversando com alguém? Não respondi. Ele agarrou a pasta, respirando com força, e berrou. Saia agora. Me dirigi à porta, mas antes de sair peguei, no reflexo do espelho, um cofre pequeno atrás da mesa. Um cadeado com senha meio escondido por uma foto de família. Sorri, por baixo. Claro, pai. Vou embora. Não dormi naquela noite. Depois da meia-noite, usei a chave reserva que ainda tinha desde a infância e arrombei o escritório. O cofre abriu na terceira tentativa. A senha era a data de nascimento da minha mãe. Dentro havia extratos bancários, transferências para contas offshore, contratos falsos e um pendrive. Copiei tudo para o meu e saí tão silenciosa quanto entrei. Quando voltei ao meu carro, as mãos ainda tremiam. Mandei outra mensagem para a mamãe. Recebi. A resposta dela chegou instantaneamente: bom. Agora, Grace, tenha cuidado. Ele vai perceber. A mensagem mal havia sido entregue quando meu celular vibrou de novo. Número desconhecido. Você acha que eu não ia notar, Grace? Meu sangue virou gelo. Era meu pai. O coração parou por um segundo. A mensagem queimava na tela como um aviso do inferno. Você acha que eu não ia notar, Grace? Olhei ao redor. A rua fora do carro estava vazia. Só chuva, reflexos de neon e minhas próprias mãos trêmulas. O peito apertou. Ele sabia. Então o telefone tocou. A voz dele veio do outro lado, baixa, controlada, assustadoramente calma. Você sempre foi esperta, disse ele. Mas você esqueceu quem te ensinou a mentir. Engoli em seco. Você não me assusta. Ele riu suavemente. Não assusta? Volte para casa, Grace. Vamos conversar, ou eu me certifico de que você vai se arrepender por ter roubado de mim. Roubado? Rebati. Você quer dizer evidência? O silêncio que veio depois foi pior que qualquer grito. Então, com voz baixa, se você for esperta, vai destruir isso. Caso contrário, talvez outro funeral seja necessário. Ele desligou. Por um momento não consegui respirar. Meu reflexo no para-brisa estava pálido e partido. Mas então lembrei das mãos trêmulas da minha mãe segurando o volante, sussurrando:
ele vai atrás de tudo, até de você. Não mais. Dirigi direto para a casa segura. A mamãe abriu a porta ainda de Rob, os olhos arregalados de medo. Grace, o que aconteceu? Ele sabe, disse eu, jogando o pendrive sobre a mesa. Precisamos agir rápido. Esses arquivos, contas offshore, assinaturas forjadas, transações material suficiente para enterrá-lo. Ela ficou encarando o pendrive, depois me olhou. Grace, se formos a polícia, ele vai nos atacar antes que possam agir. Encarei seu olhar, a respiração trêmula. Então faremos com que ele se destrua sozinho. Passamos as próximas 48 horas, com a ajuda da Marta, enviando os arquivos anonimamente ao FBI e às autoridades financeiras. Mamãe contatou uma velha amiga advogada, Charlotte Wells, que começou a redigir uma declaração formal para quando a tempestade chegasse. Mas a tempestade veio cedo. 2 noites depois, faróis brilharam do lado de fora da casa. Mamãe espiou pela cortina e ficou paralisada. Ele sussurrou. Richard. A batida na porta que veio depois sacudiu toda a moldura. Grace. A voz dele trovejou. Abre. Vamos acabar com esse jogo ridículo. A mão da mamãe agarrou a minha, tremendo. Não abra. Ele é perigoso. Mas eu já estava cansada de fugir. Abri a porta. Ele estava ali na chuva, encharcado, furioso, os olhos injetados em sangue. O terno caro grudado no corpo como uma armadura rachando nas costuras. Onde ela está? Rosnou. Pisei na soleira. Onde está quem, pai? A esposa que você enterrou? A mulher que tentou apagar? A mandíbula dele se enrijeceu. Você não entende o que ela me fez. Ela me arruinou. Ela te amou, respondi. Você se arruinou sozinho. Ele me empurrou, invadindo a casa aos berros o nome dela. Evelyn. Mamãe saiu do corredor, frágil, mas firme. Eu estou aqui. Ele congelou. Por um segundo, a chuva lá fora pareceu cessar. O rosto dele empalideceu, ficando branco como um fantasma. Não, isso não é possível. Você está morta. A voz da mamãe estava firme, ainda que carregada de tristeza. Você tentou me matar. Ele riu amargamente, tremendo. Você acha que pode tomar o trabalho da minha vida? Minha empresa. Meu nome? Você não é nada sem mim. Eu dei um passo à frente, ficando entre os dois. Aí é que você se engana. As sirenes começaram a ecoar ao longe, cada vez mais próximas. O rosto dele se contorceu, a realização surgindo em seus olhos. O que você fez? Os olhos da mamãe não se desviaram dos dele. Apenas o que você nos ensinou, encobrir os rastros. Ela respirou fundo. Mas você deixou muitos. Luzes vermelhas e azuis invadiram a sala quando a porta da frente foi arrombada. Agentes do FBI entraram em massa, armas em punho. Richard Miller. Gritou um dos oficiais. Você está preso por fraude financeira, lavagem de dinheiro e tentativa de homicídio. Ele se virou para mim, a arrogância finalmente se desfazendo em desespero. Grace, diga a eles que estão errados. Diga que você... Balancei a cabeça lentamente. Você enterrou a mulher errada, pai. Ele avançou na minha direção, gritando algo ininteligível, mas os agentes o imobilizaram, torcendo seus braços para trás. A chuva do lado de fora rugia novamente, abafando suas palavras enquanto o arrastavam para fora. O olhar dele se prendeu ao da mamãe. Você vai se arrepender disso, cuspiu. Mamãe apenas sussurrou. Não, Richard. Eu já me arrependi. Quando a porta se fechou, a casa mergulhou em silêncio quebrado apenas pelo som suave da água pingando do alpendre. Percebi que estava tremendo, não de medo, mas de alívio. Mamãe caiu em meus braços, chorando baixinho. Acabou, ela sussurrou. Abracei-a mais forte, sentindo o coração dela bater contra o meu. O coração que deveria ter parado semanas atrás. Não, mamãe. Está só começando. Lá fora, o amanhecer despontava.
A primeira luz se espalhava pelo chão molhado, lavando a escuridão da noite. Pela primeira vez desde aquele funeral, a chuva finalmente havia parado. As semanas seguintes passaram como um borrão de manchetes, intimações e flashes de câmeras. Magnata imobiliário Richard Miller é preso por fraude e tentativa de homicídio. Todos os canais exibiam a foto dele, o mesmo sorriso confiante dos bailes de caridade, agora congelado sob as palavras "a investigação criminal". Mamãe e eu assistíamos a tudo de um quarto de hotel silencioso, longe do caos. Ela mal falava, os dedos envoltos em uma xícara de chá intocada. Grace disse ela certa manhã: quando me casei com seu pai, achei que ele era o tipo de homem que construía coisas. Nunca percebi que ele era o tipo que as destruía. Segurei a mão dela. Ele não vai mais destruir nada, mamãe. O julgamento começou 3 meses depois. O tribunal estava lotado. Jornalistas, advogados e acionistas que antes o elogiavam agora cochichavam como abutres. Meu pai sentava-se na mesa dos réus, o terno cinza amarrotado, o cabelo desgrenhado, e toda a arrogância apagada dos olhos. Ele ainda não olhou para nós. Quando minha mãe subiu ao banco das testemunhas, a sala mergulhou em silêncio. Ela falou devagar, com firmeza, cada palavra cortava o ar como uma lâmina. Eu falsifiquei minha própria morte, disse ela. Não por vingança, mas por sobrevivência. Um murmúrio de espanto percorreu o público. Os repórteres escreviam freneticamente. Ela contou sobre as ameaças, os documentos falsificados, a noite em que lhe dissera que ela valeria mais morta do que viva. Mas ela não chorou. Não se quebrou. Apenas contou a verdade. Quando chegou minha vez, fiquei diante do júri e olhei para ele, meu pai, o homem que eu um dia acreditei ser incapaz de errar. Ele me ensinou a ser corajosa, falei em voz baixa. Mas acho que nunca imaginou que eu usaria essa coragem contra ele. Finalmente, ele levantou o olhar para mim. Pela primeira vez, vi medo. Não do cárcere, mas da verdade, que ele já não podia controlar. Nossa advogada, Charlotte Wells, apresentou os áudios e exibiu as provas que havíamos reunido: transferências ilegais para contas no exterior, contratos falsificados, a gravação da discussão entre ele e meus avós. Um a um, os pilares do império dele desmoronaram sob o peso da própria mentira. Quando o veredito foi lido, o ar pareceu parar. Culpado em todas as acusações. Ele fechou os olhos. Os ombros cederam. Sem explosões, sem negação, apenas silêncio. A voz do juiz soou firme e fria. Richard Miller, o senhor é condenado a 30 anos de prisão federal. O som do martelo ecoou pelo tribunal como um trovão após a tempestade. Mamãe soltou um suspiro trêmulo, como se estivesse respirando de verdade pela primeira vez em anos. Peguei sua mão, e ela apertou a minha, os olhos marejados, mas sem lágrimas. Enquanto o levavam algemado, ele olhou por cima do ombro. Por um instante, vi o fantasma do pai que eu um dia amei. E então, ele se foi. Do lado de fora do tribunal, flashes pipocavam, microfones eram empurrados em nossa direção. Senhora Miller. Senhorita Miller. Como é derrubar um dos homens mais poderosos de Portland? Mamãe fez uma pausa. Um leve, cansado sorriso surgiu em seus lábios. Não parece vitória, disse ela. Parece liberdade. Na manhã seguinte, as manchetes a chamavam de a mulher que voltou dos mortos. Mas, para mim, ela nunca foi um fantasma que retornou à vida. Ela era a prova de que a verdade, não importa o quanto tentem enterrá-la, sempre encontra um jeito de emergir. Meses se passaram após o veredito. Mesmo assim, todas as manhãs eu ainda acordava esperando ouvir o eco do martelo do juiz. O pesadelo havia terminado, mas suas sombras permaneciam. Mamãe e eu nos mudamos para a costa do Oregon, longe das torres de vidro e dos ternos afiados de Portland. Ela comprou um pequeno chalé à beira-mar, com a pintura branca descascando e um jardim que voltava a respirar cores. Os dias dela se tornaram lentos e suaves. Ensinava crianças da vila a pintar, enchendo telas com as mesmas margaridas selvagens que um dia cultivara no nosso velho quintal. Numa tarde, encontrei-a parada diante do mar, pincel na mão, olhando o horizonte. O que está pintando? Perguntei. Ela sorriu de leve. Liberdade. Abri um pequeno estúdio de design ali perto e dei o nome de Evelyn e Grace Designs. Não era apenas trabalho.
Era uma promessa. Construiríamos algo honesto, belo e vivo. A vida, aos poucos, voltou a ser silenciosa, simples, segura. Mas, de vez em quando, o passado sussurrava. Repórteres ainda mandavam cartas. Investidores imploravam para que mamãe contasse sua história em documentários. Ela sempre recusava. Não preciso reviver isso, dizia suavemente. Só preciso viver. Certa noite, com o sol se pondo sobre o oceano, sentei com ela na varanda, cada uma com uma xícara de chá. O ar cheirava a sal e terra molhada. Olhei para ela, ainda meio sem acreditar. Mãe, eu nunca perguntei quem enviou aquela mensagem naquela noite. Aquela que me levou até você. Ela levantou o olhar, o pôr do sol refletindo nos olhos dela. Eu não fui, respondeu baixinho. Franzi o senho. Como assim? Veio do seu número. Meu celular estava desligado. A Marta o pegou. Eu não estava com ele naquela noite. Ficamos em silêncio, ouvindo o som das ondas quebrando nas pedras. Um arrepio percorreu minha pele, não de medo, mas de reverência. Talvez o próprio destino tivesse enviado aquela mensagem, incapaz de permitir que uma mentira vencesse. Mamãe estendeu a mão e segurou a minha. Seja o que for, disse ela, nos salvou. Assenti, com um sorriso trêmulo. Não, mãe. Você nos salvou. Na luz que se apagava, via como sempre quis lembrar. Não uma vítima, não um fantasma, mas uma mulher renascida. Mais tarde, enquanto dirigia de volta para casa, o céu ardia em tons de laranja, a mesma cor das margaridas que ela amava. Abaixei o vidro e deixei o vento do mar preencher o carro. Pela primeira vez em muito tempo, eu não estava assombrada. A verdade nos libertara. E embora tivéssemos perdido tudo, dinheiro, reputação, até uma outra, encontramos algo mais raro, paz. Quando a estrada se curvou, afastando-se da costa, sussurrei para o vento. Boa noite, mãe. E, pela primeira vez desde aquele funeral, juro que ouvi a voz dela de volta, suave, serena, viva. Boa noite, meu amor. A tempestade havia passado. E nós, enfim, estávamos livres.